Passou um pouquinho, porque a chave não estava na casa do Delcio, então nós passamos um pouquinho. Então você que pegar a chave, devolva no mesmo dia. Se não for possível, no outro dia de manhã, deixa a chave lá. Mas nós entramos nesse lugar, meu irmão. Deus bradou nesse lugar tremendamente, porque a igreja precisa se despertar. A igreja precisa ser despertada. E o primeiro passo para esse despertamento é voltar às origens antigas, que é a oração, da base da oração, da busca, da intercessão. O milagre só vai acontecer, o manifestar só vai acontecer quando a igreja entender que precisa de despertamento espiritual. A igreja precisa se despertar. A igreja tem vivido em uma mornidão, em uma frieza espiritual muito grande. Nos perdemos com coisas vãs. Nos perdemos com coisas passageiras. E deixamos de cultivar aquilo que é importante, aquilo que cria raiz, aquilo que cria estrutura, aquilo que edifica, aquilo que constrói. E quando estamos envolvidos com coisas que não edificam e que não nos traz crescimento nenhum. Como avaliar, pastor? Usa pelo princípio de 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Primeiro crivo que tudo precisa passar na nossa vida. Isso está me edificando em quê? Está construindo o quê na minha vida? Qual é a experiência? Qual é a edificação que isso está trazendo para mim? A igreja, irmãos, parece que está anestesiada. Lembra quando você vai no dentista? Você dá anestesia. Esse dia eu fui no dentista. O negócio estava tão feio que foi cavando. E meu Deus, isso não vai acabar não. Teve que dar uma anestesia do lado, do outro lado e uma no meio, porque eu ainda estava sentindo dor. Mas o negócio tá bravo aqui, filho. Parecia que era só uma coisinha. Quando foi cavando, o negócio foi piorando. Aí eu tomei uma anestesia, depois de 3 anestesias, uma no meio que doeu até na alma. Aí eu não senti mais nada. A sensação é que minha boca estava torta. A sensação, sabe o que era? Era de uma paralisia. Era de um derrame, como se um lado da minha face estava toda paralisada. E a igreja tem se sentido assim, espiritualizando isso. Aparentemente era só uma Karen, não é Karen não. Era só uma Karen. Mas que quando foi mexer, precisou fazer um canal. Está entendendo? Na nossa vida espiritual é assim, irmão. Espiritualizando isso aqui, na nossa vida espiritual é assim. A coisa é simples aparentemente, mas quando vamos olhar, há uma lacuna, há um vazio, há algo dentro de nós que precisa ser mexido, que precisa ser movimentado, que precisa ser trabalhado, que precisa ser movida e ativada por uma ação do Espírito Santo na nossa vida. Diga para alguém: saímos tarde daqui. Saímos tarde daqui ontem.
Dormimos pouco. Não, mas eu estou falando que eu sei tarde. Tá bom. Saímos tarde daqui ontem, ficamos aqui conversando com o pastor, com a turma, ficamos aqui até tarde. A gente tinha que entregar um trabalho da faculdade, que acabou a internet lá em casa ontem, não funcionou. Falei, tem que entregar, porque o prazo é até hoje, por ter começado tarde. Peguei 2 disciplinas, tinha que entregar 2 trabalhos. 11 e pouco eu estava lá, quando cheguei em casa, estava fazendo. Aí comecei a meditar na palavra, foi Deus concluindo aquilo que Ele já havia colocado no meu coração. Eu fui dormir, deitar, era 1h30 da manhã. Mas estou aqui, glória a Deus por isso. Você também dormiu tarde, o culto ontem, o couro comeu, quase virou uma mini vigília, mas foi uma bênção, foi tremendo. Mas dá uma catucada aí, sei que tem irmão que não gosta não, mas dá uma catucada aí. Fala para ele, desperta, irmão. Fala para ele, acorda. Fala para ele, é tempo de despertar. Não é mais tempo de ficar dormindo. Não é mais tempo de ficar disperso. A presença de Deus. É tempo de acordar. É tempo de se levantar. É tempo de vir construir uma nova história na presença de Deus. E construir uma jornada com Cristo. Não é de qualquer maneira. Tem sido falado aqui, foi falado ontem. Cristo, Deus confirmou aquilo que já tem sido falado há muito tempo, mas às vezes os irmãos estão ouvindo, porque pastor Rodrigo é de casa, pastor Alexandre é de casa, presbítero Erle é de casa, presbítero Gilberto é de casa, a missionária Fátima é de casa, ela pregou a mesma coisa esses dias. Deus tem falado, mas como muitas vezes não queremos ouvir, o que Deus faz? Vou trazer um de fora, não vai falar nada além daquilo que já tem falado, daquilo que tem sido despertado. Deus só traz alguém de fora para confirmar aquilo que muitas vezes não damos valor de dentro de casa. E a palavra de Deus para nós hoje é desperta. É despertamento. Já estou pregando há muito tempo, né? Nem li o texto, né? É a introdução. É a introdução. É noite de despertar. É manhã de despertar, né? Já virou? É noite de despertar. É manhã de despertar. É manhã de acordar. É manhã, irmão, de olharmos para nós. Fazermos uma análise. Qual análise, pastor? Que tipo de crente eu tenho sido? Desculpe, irmã Maria, não sei quem inventou isso. Irmã Maria está ali quietinha no canto dela. Cadê a irmã Maria? Irmã Maria está aí não? Ah, irmã Maria, desculpe, irmã Maria. Aqui tem muitas Marias. Desculpa as Marias. Será que você tem sido um crente? Não sei quem inventou isso, irmão. Depois a irmã pergunta quem inventou. Talvez você tenha sido um crente. Desculpa, irmã. Maria vai com as outras. Acredito que esse provérbio foi tirado quando as Marias vai visitar o templo de Jesus. Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus. Então vai lá. Talvez você tenha vivido um evangelho seguindo os outros. Eu faço porque alguém faz. Eu estou indo porque alguém está indo. Mas a proposta de Deus para nós é que você seja um imitador de Cristo, que você tenha a sua própria identidade, que você seja um crente acordado, um crente vivo, não um crente morto, não um crente frio, mas um crente avivado, um crente fervoroso, um crente fervoroso. Tremendo o que a irmã falou ontem. A história do fogo. Ele é formado no processo, no secreto. Não é na hora, não. O negócio vai, não. Tem uma história. E vida espiritual é assim. É dia após dia.
É dia após dia. Hoje eu recebi ontem, meu Deus do céu, eu tenho combustível, Pedro, para ser para o ano todo. Não. Hoje você precisa abastecer de novo. Quem dera, irmão, oh meu Deus do céu, quem dera se eu passasse ali no posto, colocasse gás no meu carro e andasse o ano todo com gás e com um tanque de gasolina. Quem dera. Mas não é assim. Se eu ando muito, toda semana eu tenho que estar lá abastecendo. Não quero abastecer, então comprei um carro elétrico. Mas a minha vibe não dá para isso não. Então toda semana tem que estar no posto. Espiritualizando isso aqui. Todo dia. Você precisa estar diante daquele que abastece o seu tanque espiritual. Todo dia. Efésios capítulo 5. Achou aí? O capítulo é o 5. O verso é o de número 14. Bem conhecido. Achou aí? Diz assim a palavra do Senhor: pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te resplandecerá. Amém? Leu aí? Vamos ler de novo no 3. 1, 2, 3, vamos lá. Vamos ler de novo no 3. 1, 2, 3. Aí, ó, acompanha aqui para ficar mais bonitinho. Vai lá, vamos lá. Aí, vamos lá. Vamos lá, 1, 2, 3. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, ou resplandecerá. Bem, queridos, como diz o pastor Alexandre, essa é uma palavra muito forte, porque essa é uma palavra de confronto, irmãos. Às vezes a gente acha que palavra forte é aquela. Hoje tem uma chave para você, tá, Sheila? Tô vendo uma chave. Ó. A gente pensa que é isso, né? A gente pensa que é isso. Chave. Mas quem sabe, Sheila, Deus não está botando hoje uma chave nas suas mãos. Porque um dos significados da chave é autoridade. Tá ligado? Às vezes a gente pensa que a chave do carro é a chave de uma casa nova. Pode ser. Mas a chave que Deus quer colocar primeiramente na nossa vida é uma chave de autoridade. Quem tem a chave tem autoridade. Só entra na casa quem tem a chave. Então que quem possa ter a chave do seu coração seja o Espírito Santo. Que no seu coração só haja espaço para Ele. Aleluia. Ou do contrário, você pega a chave, fala para ele: entra, Jesus. Jesus entrou, e agora? Tranca a porta, e agora? Joga a chave fora. É um louvor que diz assim: Jesus, eu quero muito você. Quero pegar as suas sandálias e esconder para você não sair. Senhor, eu quero vestir as suas camisas com as mangas maiores do que a minha.
Aí depois ele diz, e te abraçar. E te abraçar. Esse autor, ele estava querendo uma intimidade mais profunda com Deus, não algo superficial. Às vezes nós nos contentamos com algo tão superficial que vinha ao culto, virou uma rotina. Participar da Santa Ceia virou uma rotina. Estar em comunhão virou uma rotina. Se alegrar com os irmãos virou algo simples. Embora seja algo simples, mas é algo fortalecedor. Apóstolo Paulo, ele escreve essa carta à igreja de Éfeso. Ele escreve essa carta a uma igreja viva. A igreja de Éfeso não era uma igreja morta, era uma igreja viva. Porém, o local aonde ela estava, o contexto a qual ela estava inserida, era preocupante. Porque Éfeso era uma cidade portuária, uma cidade que recebia várias pessoas. Era uma cidade que existia uma pluralidade de religiões. Então existia várias religiões, e uma das mais adoradas naquela época era o templo de uma deusa chamada Diana. Então Paulo tinha uma preocupação com essa igreja, de no meio do caminho ela se perder. Sabe o que Deus está tendo aqui nessa manhã comigo e contigo? É um cuidado. Sabe por que Deus está falando conosco através dessa palavra? É um cuidado, é uma palavra de exortação, sim, mas é uma palavra de cuidado, porque Deus não quer que você se perca no meio do caminho, assim como Paulo não queria que Éfeso se perdia naquele meio. Então a preocupação de Deus é manter a chama viva dentro do seu coração, para você não se perder no caminho. Porque, meu irmão, a verdade tem aí, tentação tem aí, problema tem aí, bandeja tem aí. Mas Deus está dizendo para nós nessa manhã: desperta, desperta. E até cantar um louvor aqui, mas ia atrapalhar o negócio aí. Antes que seja tarde, antes que tudo se acabe, antes que tu vá embora e tudo se acabe, e só resta a lembrança de ti. Esse é um louvor muito forte do Trazendo, acho que é Trazendo a Arca. Desperta antes que seja tarde. É despertar, irmão. O que é despertar? É acordar, é estar aceso, é estar ligado. Tem que andar ligadaço. A galera usa o negócio aí para estar ligado. Quando eu era da Universal, a gente tinha uma mania, tinha um costume. Alexandre também fazia isso. Levanta a mão aí, Ronald. A gente chegava para o camarada, levanta aí, Nada, senão ninguém vai ver, fica de pé aí. A gente chegava para os irmãos, lembra disso, Alexandre? A gente chegava para os irmãos, levantava a mão assim, vai, ó, tá ligado? A gente tinha culto jovem, chegava lá, bora lá, tá ligado? Fazia devagar, vem cá dentro, você vai conseguir aguentar pressão. Tá ligado? A gente fazia isso e a juventude se movia, porque, irmão, nós precisamos estar ligados. Crente desligado, é presa fácil para o inimigo. Crente desligado, o inimigo bagunça. Mas quem está ligado, Satanás pode até se levantar, mas não vai bagunçar. Por quê, pastor? Porque ele vai se levantar, e ele vai levantar para cá
aí, porque existe alguém vivo, existe alguém fortalecido, existe alguém que não está dormindo, existe alguém que está de pé, existe alguém que se fortaleceu, existe alguém que venceu o sono, se levantou e se despertou e hoje está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Tem crente vivo aí, tem crente vivo aí, tem crente vivo aí, ou ainda está dormindo? Está vivo, irmãos. Foi falado ontem aqui de morte e vida. Eu falei, cara, Deus é tremendão, Pedro, Deus é tremendo. Porque, irmão, tem crente dentro da igreja. Aí precisa entender, a igreja, ela é um organismo vivo. Por quê, pastor? Porque ela é movida pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está vivo. Ele está vivo. Ele movimenta. Ele não é um ser estático, parado. Ele é um ser que se movimenta no meio da igreja. Ele é um ser que se movimenta na vida do crente. Está na presença. Tem que estar vivo. A preocupação era que essa mornidão entrasse, que eles se igualassem e começassem a viver, ou fosse moldado. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12, mas eu posso aplicar aqui em Éfeso. A preocupação era que eles tomassem a mesma forma, o mesmo molde da cidade de Éfeso. Então essa é a preocupação de Deus comigo e contigo. Qual é, pastor? Que nós tomamos a mesma forma do mundo. Que nós nos conformamos com uma vida fria, com uma vida morna, com uma vida distante de Deus. Eu amo Judson Oliveira, é um cantor que tem meio rouco. Daqui a pouco gravou, Agnes, aquele vídeo meu lá. Que um dia vai rolar um vídeo meu aí, tá? Tani tocando um louvor ali na voz de Júlio Soreira. Júlio ele fala, Senhor. Ele diz, Senhor. Ele tocava na igreja, cantava e falaram com ele, você precisa gravar. Você precisa gravar, cara, suas músicas é bacana, você precisa gravar. E nessa música, na parte da ministração, ele fala, irmãos, eu relutei para gravar, eu relutei para fazer isso aqui, mas eu fui fazer, falei, vou fazer então. Mas falei, Senhor, eu só faço com uma condição. Que condição é essa? Uma condição, que condição é essa? Qual é essa condição? Se eu sentir a tua presença, assim como eu sinto na minha varanda, assim como eu sinto na minha casa, assim como eu sinto no meu quarto, quando eu dobro o meu joelho, assim como eu sinto dirigindo o meu carro, assim como eu sinto andando na rua. Por que tu está dizendo isso, pastor? Porque tem muito crente que estão mortos, já não sente a presença de Deus há muito tempo, já não chora há muito tempo, não se rende há muito tempo. A vida espiritual já virou uma rotina. Mas Deus está dizendo para a igreja hoje, desperta, 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 precisamos nos despertar. O maior perigo, irmão, da nossa caminhada é o sono espiritual. É ele que anestesia a nossa alma. Lembra que eu falei da anestesia? É ele que anestesia a nossa alma. E nós ficamos sem saber. A pessoa deixa de sentir o peso do pecado, perde a sensibilidade da voz do Espírito Santo e passa a chamar, a achar ou tratar o pecado como se fosse coisa normal.
quem está dormindo e não se desperta, ele começa a tratar o pecado, as coisas do mundo, como se fossem coisas normais. Para ele não faz mais diferença, porque primeiro, perdeu o temor e perdeu a sensibilidade. Coisa triste é quando o crente perde o temor, irmãos, quando perdemos o temor. Isso é muito triste, porque quando fazemos, aquilo já não nos causa mais dor, aquilo já não gera mais tristeza na nossa alma, e nos fazemos por fazer. Falamos sobre isso sexta-feira no encontro de homens. Temos que tomar cuidado, irmão. As coisas viram normais, começa a passar, a se tornar, acabamos nos conformamos. O sono espiritual nos torna vulneráveis. Quando você, aí entra o que nós falamos lá na sexta-feira, quem dorme perde a capacidade de vigiar, não vigia. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 41, Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis ou caís em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava falando com os discípulos. Jesus estava no Getsemane, suando gota de sangue, e ele leva 3 camaradas. Ele tinha lá 12 discípulos, mas tinha coisas que 3 estavam com ele. Quem era? Quem eram os 3 irmãos que andava com Jesus? Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, sempre estavam esses 3 com Jesus. Jesus disse: fica aqui, que eu vou aqui orar, vigiar comigo. Aí o que os caras fazem? Vou usar uma expressão. Eles estavam pocando no olho, dormindo. Era um ditado que a gente usava lá. Rapaz, tu estava pocando no olho, hein? Chega a estar com o olho inchado, tá igual a Sofia, tá pocando no olho, de tá dormindo. Deus é bom, irmão. Graças a Deus usou o Zuleide aí. E o olho de Sofia está desinchando. Ela que não gosta de andar com o olho, mas está desinchando, graças a Deus. O médico foi lá, achou, furou. Deus é bom e o diabo não presta. E nós seguimos dando glória a Deus. Aí eles estavam lá, Jesus falou: fica aí, tá os caras dormindo, pocando no olho. Só que quando Jesus volta, eles estavam dormindo. Aí eles pegaram, Jesus falou com eles, Jesus volta a orar, e volta novamente. Os camaradas estavam fazendo o quê? Dormindo, pocando no olho, dormindo. Aí Jesus vai lá de novo, e tá os caras dormindo de novo. Jesus falou: rapaz, você não pode vigiar nem por um momento? Estou prestes a morrer, vocês são os camaradas que andam comigo, está comigo para tudo, porque você vai ver sempre os 3 andando com Jesus, e você vai ver ali em momentos especiais, e tá os caras lá dormindo. Jesus diz para ele: vigiai, hein, e orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí nós estávamos falando lá, por que Jesus manda vigiar, irmãos? E não orar primeiro? Porque o vigiar é tão importante quanto a oração. Então por que ele mandou vigiar? Porque quando você vigia, você consegue perceber em qual área você está sendo tentado, em qual área o inimigo está trabalhando para te tirar do foco.
Você vai perceber qual é a distração que Satanás está tentando usar para te tirar do foco, para te tirar da caminhada. Mas se eu começo a orar, você vai orar para tudo. Será uma oração sem objetividade ou sem objetivo. Você vai orar para tudo. Mas quando você vê, opa, o capeta está querendo entrar por aqui, o rabudo, o chifrudo, o nome que dá para ele, está tentando entrar por aqui. Então, a partir de hoje, o capeta está querendo usar essa artimanha aqui para me tentar, para me atrapalhar. Agora eu vou orar em cima disso, porque eu vigiei, consegui detectar por aonde o inimigo quer entrar. Eu consegui detectar qual é a brecha, qual é a situação que o inimigo está tentando agir na minha vida. Então eu vigiei, agora eu vou orar. Além de orar, cuidado para que não caia em tentação. Nós falamos lá no encontro de homens, não é pecado você ser tentado, é pecado ser tentado, irmãos? Pecado? É pecado? Se fosse pecado, Jesus tinha cometido, concorda comigo? Sim ou não? Jesus foi levado ao deserto para ser? Então aonde está o pecado? É aí. É ceder. Ser tentado você vai ser. Ser tentado eu sei. Não é porque eu sou pastor, não é porque o pastor Alexandre é pastor, não é porque o presbítero Erle é presbítero, não é porque o Reinaldo é diácono, não é porque, não é, irmão, não é porque o Pedro é líder. Nós vamos ser tentados a todo tempo, nós somos tentados a todo tempo. A Bíblia ainda usa uma expressão, somos levados a todo dia como ovelha para o matadouro. Como assim, pastor? Todo dia nós somos tentados, e todo dia nós precisamos matar a nossa carne, todo dia, porque se a carne vencer, ela vai dominar a nossa vida. Por que ele diz que o espírito está pronto, mas na verdade a carne é fraca? Porque você pode estar cheio de Deus do jeito que você for. Você pode vir aqui, juntar aqui os obreiros, colocar a mão na sua cabeça, jogar óleo, banhar com óleo. Hoje faz isso, hoje a gente bota só um pouquinho. A unção de antigamente era derramado óleo sobre a cabeça e tinha que banhar o cidadão todo. Hoje não, hoje é só uma gotinha, hoje a unção é mais escassa, é só assim, ó, bota lá um pouquinho. Hoje tem coisa que nem unção com óleo, mas usa na consagração, só bota a mão. Mas antigamente não, pega o chifre de carneiro, pega o negócio, estampa esse trem aí, estampa esse negócio aí, pegava, jogava na cabeça, tinha que descer. Aí Salmo 133 diz que é como o óleo que desce sobre a cabeça, barba de Arão, e vai até as suas orlas. Aí você pega ali, é só um pouquinho, é só algozinho que é pinguim. Não é assim. Deus tem algo maior para você, irmão. Deus tem algo maior para as nossas vidas. Deus tem algo maior para a sua igreja. Deus tem algo maior para nós. Então, qual é o problema, pastor? O problema não é você ser tentado, o problema é você cair na tentação, é você ceder à tentação, porque tentado todos nós vamos ser. Mas e para vencer, você precisa estar no óleo. Eu ouvi umas músicas por aí, na unção, tô no óleo, tô na unção, tô no óleo. Eu não tenho uma gotinha não, foi transbordado um cálice sobre a minha vida. Você não tem só uma gotinha não, foi transbordado um cálice sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Então cuidado, alimenta, se fortaleça, encha o teu cálice da presença, da unção, do fogo, da glória. Aviva-nos, esteja avivado,
esteja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Vocês sempre vão ouvir falar isso, que eu gosto muito desse texto. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia! As maiores derrotas nós sofremos na nossa vida, se tratando de uma vida cristã, é porque estamos dormindo espiritualmente. E quando você dorme, você fica vulnerável ao ataque do inimigo, porque você não vigiou. E o inimigo vem e ataca. Eu gosto daquele som que diz, sabe, o laço do passarinheiro. Todo dia tem um laço armado para você, filhão. Todo dia tem um laço armado para você, minha filha. Todo dia tem um laço armado para nós. Satanás todo dia, arma um laço com o objetivo de nos prender. E quem não vigia tem caído nele. E quem não vigia tem permitido viver dormindo espiritualmente. Interessante que a maioria das vezes que a Bíblia vai falar de sono, a Bíblia atribui a morte. Quando você vai falar de alguém que morreu, você fala, meu irmão, os novinhos não vão saber. Fala o que, Valesca? Dormiu no Senhor. Ele está vivo? Não, ele dormiu. Se foi crente, dormiu no Senhor. Se não foi crente, não quer te assustar, está dormindo no colo do rabudo. Ué, se não morreu em Deus, está onde? No colo do cão, Genilson. Está entendendo? Então a gente precisa se preocupar com isso, irmão. Nós não temos se preocupado com isso, irmão. Posso pegar um tema aqui, que foi a polêmica desses últimos momentos? Se preocupado com o jogo do Brasil, que hora que vai ser? Se vai mudar o culto, se não vai? Está entendendo, irmão? Olha as coisas que a gente se preocupa. Vai mudar, você está deixando de cultuar a Deus? Está deixando? Está deixando, irmão? Eu estou aqui, eu estou deixando de cultuar a Deus? E a gente cria coisas, irmãos, que... Está entendendo? Gastamos tempo com coisas que... Irmãos. E esquecemos, muitas vezes, daquilo que é necessário. Está entendendo, queridos? Às vezes nos preocupamos tanto com a vida dos outros, tanto com a vida dos outros. Fulano está assim, fulano está assado, fulano está aprontando, fulano está fazendo, fulano está fazendo. Aí Jesus vai lá, em Mateus, mas dá-lhe uma paulada. Ei, filho, antes de tirar o arqueiro, o cavaco, o cisco do olho do teu irmão, tira a primeira trave que está no seu olho. Jesus é igual aquela época da política de Bolsonaro, que a turma falava o negócio, Bolsonaro dava um corte, aí passava uma faca tramontina, igual Jesus só dava aqui, ó. Jesus é amor, irmão, mas Jesus também dava uma marretada e uma marretada pesada. Aí o pastor traz uma palavra mais dura. Pô, pastor, hoje trouxe uma palavra, muito dura, meu Deus do céu. Pastor, ia falar um negócio aqui, mas tem muita gente, se fosse quando de casar a gente falava, né? Mas pastor, hoje
Chegou na igreja, já chateado, tomou café amargo. Estou tomando mesmo. Aí você fica daquele jeito, não, porque a palavra foi dura. Jesus estava lá, pregou um discurso, pregou uma palavra. Aí 70 virou e falou assim: ei, duro é ouvir esse discurso. Pegaram o banquinho e saíram de fininho. Jesus olhou para os 12 que estavam lá: ei, quer ir vós com eles também? Aí eles olharam, Pedro é sinistro, né, Pedro? Pedro vira e diz: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Pedro está dizendo: não há vida eterna em nenhum outro, não há presença em nenhum outro, não há comunhão, não há santificação, não há vitória, não há bênção, não há unção, não há poder em nenhum outro. Só o Senhor tem o que nós precisamos. Só Deus tem o que você precisa. Deixa eu dizer algo para você. Fornicação não pode preencher aquilo que Deus só Deus preenche. Vícios não podem preencher aquilo que só Deus pode preencher nas nossas vidas. Tudo que você tentar para preencher um vazio que possa existir na tua vida, você não vai conseguir, porque só quem pode é o Espírito Santo de Deus. Ele está aqui nessa manhã, mais uma vez, te dizendo, desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo te resplandecerá. Há uma promessa para o vivo, as promessas é para os vivos, a promessa não é para morto. Tem crente vivo aí, irmãos? Tem crente vivo nessa manhã? Tem crente vivo nessa manhã? Então essa palavra é para você, essa palavra é para mim, essa palavra é para nós nesse tempo. Despertar. Deixa eu finalizar aqui. Despertar exige decisão. Paulo está dando uma ordem dirigida, não somente ao corpo, mas o espírito que estava adormecido. Despertar, levantar, requer decisão. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Eu falo no final para fechar isso aqui. Lembra, filho pródigo? Está muito bem na casa do pai. Estava tudo legal. Na casa do pai. Na casa do pai tem pão com fartura. Só que ele decidiu fazer o quê? Vou embora. Vou sair. Sabe aquele crente que eu quero conhecer o mundo lá fora? Estou dentro da igreja. Alguém insatisfeito? Estou insatisfeito com a igreja. Estou insatisfeito com o pastor. Estou insatisfeito. Se sair, mudasse, irmão, alguma coisa, beleza. Mas Deus abençoe. Que você vive o seu passo lá. Só que, na maioria das vezes, o problema não está na igreja, o problema não está no pastor, o problema não está nas irmãs, o problema não está no líder de jovem, o problema não está no louvor, o problema está em nós, o problema está em mim, e eu preciso entender isso. Isso mostra uma insatisfação. Ele estava ali, mas era uma obrigação. E tudo aquilo que se torna
uma obrigação na nossa vida, perde o sentido. Tem pessoas que estão casadas por obrigação, não porque amam. Aí não se preocupa, trai, apronta e não cuida. Está entendendo? E a mesma coisa é quando nós estamos na casa do Pai por obrigação e não por satisfação. Fazemos empurrado, fazemos porque somos obrigados. Às vezes líder, irmãos, faz porque é obrigado, não por satisfação. Tem como peso. E servir o Senhor, servir o reino, não pode ser peso para você. Se está sendo um peso, eu posso perder alguém com a minha fala, mas é melhor você entregar do que você faz por obrigação e não por satisfação. Está entendendo? Eu venho para cá todo dia com satisfação, com alegria no meu coração. Eu venho para cá, às vezes moído, mas eu venho com alegria. E quando subo nesse altar, a mesma coisa é o pastor Alexandre, trabalha o dia todo, está lá, está fazendo, corre para... Mas quando nós subimos aqui, subimos com satisfação. Os presbíteros com satisfação, com alegria, mesmo às vezes moído, sangrando, chorando, mas com satisfação, não por uma obrigação. Você não pode estar em um lugar por obrigação. Eu não estou na Shalom por obrigação. Eu estou por satisfação. O dia que eu quiser sair daqui, é só eu chegar para o pastor Celso e falar: pastor Celso, não quero mais ficar na Shalom. Ele me tira, nem que ele me coloque lá na sede, para ficar sentado lá no banco ajudando ele. Mas eu tenho satisfação em todas as vezes chegar aqui e olhar para os irmãos, entrar por aqui as portas. Quem me conhece sabe, eu entro, para aí meu irmão, eu entro, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Eu bagunço a cabeça das crianças, o cabelo das crianças, porque eu tenho satisfação em entrar nesse lugar e tentar ser um instrumento, ser um profeta de Deus para a tua vida. E hoje eu quero ser esse profeta e volto a dizer: desperta, tu que dormes, levanta. Voltando aqui, ele vai embora. A insatisfação fez com que ele fosse embora. Largou tudo. Abriu mão da comunhão do Pai, da presença dos irmãos, e foi viver a vida como ele queria. Quando gastou tudo, o money, o family, quando ele ficou na Pidaíba, ele vai procurar trabalho. Só que ninguém queria dar trabalho para ele. Aí ele chegou um fazendeiro, o fazendeiro deu aquela olhada para ele: aqui, tem trabalho para você, quer trabalhar? Quero. Então vem cá, o negócio é o seguinte: tu vai trabalhar, né? Vem cá, tu vai cuidar de porcos. Irmão, esse homem era judeu. Judeu não criava e nem comia carne de porco. Que bom, eles não sabem o que eles estão perdendo: leitãozinho, bruruca. Eles não sabem. Sabe qual é um dos meios de identificar, dos arqueólogos identificar, quando acham uma cidade, eles vão fazer a escavação e eles vão tentar descobrir se aquela cidade era judaico ou não, morava judeu ali ou não, quando achavam ossos de porcos, que judeu não comia. E a situação dele era tão grave que ele desejava comer a comida dos porcos. Irmão, você bem baixo aqui agora.
né, bem baixo. Você já se imaginou comendo lavagem? Já se imaginou, irmão? Hã? Pastor, vai ter almoço daqui a pouco. Aí você esquece essa parte. O almoço está saboroso, está delicioso. Estou sentindo o cheiro aqui, a barriga está roncando. Já são 11 horas, já vamos orar para a ceia. Aí ele deseja comer aquilo. Só que quando ele olha para o cenário que ele estava, aquilo trouxe um despertamento. Meu Deus! Na casa do meu pai, os funcionários têm comida de sobra. E eu estou aqui nessa situação, desejando comer coisa com meus porcos. Aí entra o despertamento, requer uma decisão. Qual foi a decisão dele? Levantar-me-ei, irei casa do meu pai, voltarei para a casa do meu pai. Todo despertar começa com uma decisão. Deixa eu dizer algo para você nessa noite, essa manhã, hoje, nessa manhã. Talvez você chegou aqui hoje, nesta manhã, precisando se despertar. Mas eu quero te dizer algo. Esse despertar, esse fluir, esta ação do Espírito só vai acontecer na sua vida quando você tomar uma decisão. Que decisão é essa, pastor? Abandonar aquilo que tem te levado a dormir espiritualmente. Abandonar, foi falado ontem, aquilo que tem tomado o lugar de Deus na sua vida. Abandonar aquilo que tem te prendido, te detido. Salmo 1 fala de deter. Deter é se prender. Salmo 1 fala, não se detenha. É se prender. Tem pessoas que não estão vivendo. Quero usar uma frase que é muito usada. Tem pessoas, eu tenho falado aqui também, pessoas que era para estar em outro nível. Pegando uma frase aqui, uma palavra de Bruno Henrique, era para estar em outro patamar espiritual. Porém, ainda não tomou a decisão de largar, de abandonar aquilo que tem te escravizado, aquilo que tem te prendido, aquilo que tem sugado a sua vida espiritual. Então Deus está dizendo para mim, Deus está dizendo para você nesta manhã: desperta, tome uma decisão e levanta aí e volta ao primeiro amor, e volta à comunhão com o Pai, volta a se dedicar, que não seja mais uma obrigação, que seja uma satisfação em servir ao Senhor e ao Rei. Aleluia. Diga para alguém do seu lado: desperta, irmã, desperta. Vamos concluir. E o chamado de Deus continua para esse tempo. O chamado de Deus para esse tempo, para essa manhã, é despertamento. Sair da inércia, sair da escravidão e venha o braço do Pai, viver uma vida de comunhão, santificação, desfrutar das coisas espirituais que Deus tem reservado para nós. Aí você olha Paulo dizendo: ei,
aquilo que os olhos não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que ainda não chegou no coração do homem. É isso que Deus tem preparado ou reservado para aquele que crê nele, para aqueles que esperam nele. Pastor Alexandre leu aqui no início: ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. A vida te esperando, algo especial te esperando, irmãos. Então desperta hoje, desperta hoje, desperta hoje, com muito carinho, Rafael. Desperta hoje, desperta hoje, desperta hoje. Não é tempo de ficar mais dormindo, não. Acorda, acorda para a vida. Você não é neném, não, irmão. Não somos mais criança espiritual, não. Mais velho de igreja aqui, daqui, tem 31 anos, aqui na igreja. Zaldereide, Genilza, Lucimar, que eu conheço. Lucimar era da sede e veio para cá depois, né? Vocês sei da história, tá vendo? Tá entendendo? Tem uma galera aí. Mas eu quero fazer uma pergunta nessa manhã. Tem crente acordado aqui, irmãos? Tem crente acordado aqui? Então eu quero te chamar nessa manhã para se levantar em oração e fortalecer a sua vida hoje. O que nos mantém acordado e aceso é conservar as lâmpadas, o azeite na lamparina. Porque se você adormecer, você vai perder a chegada do luz. Posso dizer uma coisa para finalizar? Vamos bem partindo por fim, né? Para finalizar, é que dentro da igreja existe duas igrejas. Dentro da igreja, ué, pastor, mas não deveria. Você está dizendo que a igreja está dividida. Espiritualmente, sim. Por quê, pastor? Existe uma igreja dormindo sem reserva, e existe uma igreja que pode até dar uma cochilada, mas ela tem azeite, ela tem reserva. Deixa eu te fazer uma pergunta, pentecostal bem chatinho, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem azeite aí, irmão? Tem crente com azeite de reserva? Tem crente com azeite de reserva nesta manhã? O que te fará entrar no céu é aquilo que você conserva, é aquilo que você carrega dentro do teu coração. 5. Só levou o suficiente para manter algumas horas. Deixa eu te dizer algo aqui. Tem crentes que têm um pouquinho para se manter em até determinado momento. Tem gente que está assim, ó. Tem gente, irmão, com um negocinho e tal, ó. Quase no finzinho. Mas tem gente que tem reserva. Mas eu tenho uma notícia para quem está no fim. O dono do azeite está aqui nessa manhã. Aquele que tem a prensa que fabrica o azeite está aqui nessa manhã. Tem vasilhas aí? Tem vasilhas aí?
E ele diz que enquanto tiver vasilha, o azeite não cessa. Eles não pegaram não, Enquanto tiver vasilha, o azeite não vai cessar. O azeite desce. Tem até um corinho de fogo, né? O azeite desce lá da oliveira. Só não enche o vaso quem está. Agora dá aquela olhadinha, 147, não sei quem inventou isso. Você andava com os meninos no meio. Dá aquela olhadinha, 147. A Sinane me deu uma olhada 147 na escola, no torneio de futebol. Me laçou. Dá uma olhadinha 147 para ele. Ele diz assim: o azeite está descendo. Tem vasilha aí? Tem vasilha aí? Tem? Diga para ele, então se encha, meu filho. Então se encha, meu filho. Se tem azeite, tem vasilha, então, meu filho, Deus vai te encher nessa manhã. Pode vir, pode vir. Deus vai te encher nessa manhã. Deus vai encher a igreja. Desperta! Desperta! Porque o azeite está descendo, o azeite está jorrando. Quem está ligado vai receber. Tem azeite para você nessa noite. Acorda, irmão, porque tem azeite. Acorda, irmão, porque tem azeite. A 10 virgens, as 5 prudentes tinha azeite. Mas quase acabou. Mas ele vai voltar. O azeite está quase acabando. Mas tem vasilha. E ele não vai cessar enquanto houver vasilhas. Lembra que na multiplicação do azeite, o azeite só cessou quando as vasilhas se acabaram? Mas as vasilhas aqui não se acabaram, ainda tem, porque você declarou que você é vasilhas. Então fique de pé, vasilhas. Fique de pé, vasos. Adora ao Senhor, rasga o teu coração, e Cristo vai te resplandecer novamente. A graça dele, a glória dele, o poder dele, a presença dele vai impactar o nosso ser nessa manhã. Muitos confiam em caos e outros em seus cavaleiros. Muitos te louvam com lábios e o coração dividido, perdidos dentro da casa do Pai, já não se lembram que o céu é real, tão ocupado com coisas banais. Abre os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu, acham que Cristo não mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta
noite de despertar, irmão. É manhã de despertamento, irmão. É manhã de se levantar em oração. Eu quero te desafiar nessa noite a se despertar, a se levantar, e Cristo vai te resplandecer nessa manhã. Eu quero te desafiar a orar. Eu sei como você entrou aqui nessa manhã. Se fraco, se forte, se caído, se deitado. Mas você disse que é vasilha. Se é vasilha e o óleo está presente nesse lugar, o dono do óleo está aqui. Ele quer te encher nessa manhã. Ele quer te encher nessa manhã. Ele quer te encher nessa manhã. Azeite fresco sendo derramado sobre nós nessa manhã. Pode orar, irmã Fátima. Aleluias. Pai maravilhoso, queremos te agradecer pela tua presença marcante neste lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada vida aqui presente. Ó Pai amado, que está aqui no seu propósito, no seu pensamento, ó Deus, de estar buscando a tua face. E obrigado pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui participando desse banquete espiritual e deste maná, ó Pai amado, fresquinho vindo do céu, para alimentar a tua igreja, meu Deus. Senhor, que o povo possa nessa manhã não sair daqui da maneira que entrou, mas possa sair com uma atitude em seu coração de se posicionar diante, ó Deus, dessa palavra e tomar uma atitude de mudar, Senhor, uma atitude, Senhor querido, de deixar que o Senhor seja Senhor de suas vidas, que teu Santo Espírito venha conduzi-los da maneira que tu queres. Pai, o Senhor está falando fortemente com a tua igreja, fortemente com o teu povo. Ó Espírito Santo, o Senhor está despertando esta igreja para se posicionar, porque o Senhor, ó Pai, tem muito mais a realizar neste lugar, mas é necessário que venha tomar uma atitude, aleluia, para poder, ó Deus, receber o que o Senhor já tem preparado para este lugar. Meu Deus, obrigado por essa palavra, em nome de Jesus, amém. Espírito Santo, tu estás nesse lugar porque nós te sentimos. Tu está nesse lugar porque a tua presença é real aqui. Então, Espírito Santo, acende outra vez. Começa a despertar gente aqui nessa manhã. Começa a ativar dons espirituais que estavam adormecidos. Comece a movimentar as águas paradas. Começa, Espírito Santo. Começa, Espírito Santo. Começa, Espírito Santo. Começa a agir, começa a tocar, começa a mover. Senhor, aqui nessa manhã tem vasilha. Aqui nessa manhã tem vasilha. E aqui nessa manhã existe óleo, existe óleo, existe óleo. E o óleo está sendo derramado sobre a tua igreja. Está sendo derramado sobre o teu povo. Nós nos levantamos em oração nessa manhã. Nós nos levantamos em oração nessa manhã e buscamos a face daquele que é o Emanuel, Deus conosco, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o poder para mudar a história, aquele que tem o poder para avivar, para transformar, para agir de uma forma poderosa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré. Nessa manhã, Espírito Santo, contemplamos a tua presença nesse lugar. Eu quero fazer um ato profético nessa manhã. Pode soltar um do seu irmão. Eu quero fazer um ato profético nessa manhã.
com a sua mão esquerda. Você vai pegar uma vasilha. Vem. Pega aí com a sua mão esquerda, como se você estivesse pegando uma vasilha. Só que esta vasilha, ela simboliza você mesmo. Ela simboliza a sua vida. Ela simboliza talvez o seu relacionamento com Deus. Agora eu quero que com a mão direita você pega uma botija cheia de azeite. Fique ligado. E agora, com a mão direita, você vai pegar esse azeite, simbolicamente, e vai colocar dentro da vasilha que é o teu ser. Começa a entornar, começa a encher. E dentro desse ato profético, sabe o que isso significa? A mão esquerda é você com a tua vasilha. A mão direita, pastor, é o próprio Espírito Santo derramando azeite, derramando azeite, derramando azeite, derramando azeite, derramando azeite. Você que é sensível, seja cheio, seja cheio, seja cheio nessa manhã, seja cheio nessa manhã, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja impactado pela graça dele. Tem azeite, tem azeite, tem azeite, tem azeite, tem azeite sendo derramado, tem azeite sendo derramado. Enquanto tem vasilha, enquanto tem vasilha, tem azeite. Enquanto tem vasilha, tem azeite. Enquanto tem vasilha, tem azeite. Ele está derramando, ele está derramando, ele está derramando. Óleo fresco, azeite fresco, azeite fresco, azeite fresco. Pode ser. Pegou, pegou. Tá pegando, tá pegando, tá pegando. O azeite está descendo. Tem lenha pra queimar. Pode. Pode incendiar. Incendeia, incendeia, incendeia. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Receba Rasga os céus e azeite. desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Sinta o azeite, sinta o azeite. Até Sinta o azeite fluindo. Sinta o azeite fluindo do trono. Não é de qualquer lugar, não é de qualquer lugar. O azeite está fluindo do trono. A terra clama e ele é do azeite. A terra clama e ele derrama. A igreja ora. A igreja desperta em oração. E ele manifesta o seu poder. E ele manifesta o teu poder. Seja tocado. Seja tocada, seja tocado. Ninguém botar a mão na sua cabeça aí para você ser cheio, não. Ninguém precisa ir até você nessa manhã e colocar a mão sobre a tua cabeça, não. Por quê? Porque aquele que renova está na casa. O dono do azeite está na casa. O dono do fogo, o dono da glória, o dono do poder, o dono da unção, o dono da presença. Ele se faz presente. Seja cheio, meu Deus.
visita a tua igreja. Desde a irmã Silvana, lá na porta. Toca lá agora. Seja cheia aí, Silvana. Seja cheia aí, Silvana. Seja cheia aí, Silvana. Seja cheia aí, Silvana. Seja cheia aí na porta. Seja cheia aí na porta. Que saia e venha até aqui à frente. E do altar para a nave da igreja. Presença viva. Presença viva. Fogo e glória, vem com fogo e toda a sua glória, vem com fogo e toda a sua glória, vem com fogo. Aleluia! Vai se deliciando do azeite, vai se deliciando da presença. Sabe por quê, irmão? Uma igreja se levantou nessa manhã. Uma igreja se despertou nessa manhã. A igreja se despertou nessa manhã. E o azeite está fluindo. A igreja se reuniu para pedir. Ah, meu Deus. A igreja se reuniu para quê, pastor? Para se despertar, para acordar. Deus está acordando a igreja nessa manhã. Receba um saculeiro santo para te despertar, para você sair daqui, acesa. Para a glória de Deus. Pai, nessa manhã, com muita alegria, nós estamos aqui para podermos, Senhor, cearmos. Depois de despertarmos de um sono. Obrigado por nos despertar nessa manhã, papai. Obrigado, Espírito Santo. Agora nós apresentamos ao Senhor esse pão, que a partir desse momento simbolizará o teu corpo. Esse cálice, esse suco de uva, que simbolizará o teu sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário. Que ao comermos desse pão que simboliza o teu corpo, e desse cálice participarmos dessa mesa, o Senhor conclua aquilo que o Senhor já começou a fazer em nossos corações. Para a glória do teu nome. Missionária Fátima, ajuda aqui a servir, por favor, meu irmão. Com muita alegria no seu coração. É bom lembrar os irmãos, Santa Ceia não é brincadeira, Santa Ceia é coisa séria. A Bíblia diz que aquele que come e bebe, indignamente come e bebe, para sua própria condenação, sem discernir o sacrifício